Olá, bom dia! Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Com 36 votos a favor e 13 contra, a comissão aprova novo texto da reforma da Previdência. Na votação dos destaques, pedido do agronegócio é atendido e isenção de impostos sobre as exportações do setor será mantida. Comissão de Agricultura aprova emendas como a que proíbe o contingenciamento de recursos para a defesa agropecuária. A ideia é que as propostas sejam incorporadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na última reportagem da série Bem Mineiro, Sistema de fertirrigação garante qualidade na produção aos cafeicultores, mesmo em época de poucas chuvas. E ainda, o balanço da semana para o mercado do boi gordo. Expectativa é que pagamento dos salários nesta sexta-feira, quinto dia útil do mês, aqueça o consumo. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. Foi aprovado na Comissão Especial da Câmara o texto base da reforma da Previdência, que prevê uma economia de quase R$1 trilhão em 10 anos. Mas para chegar a esse valor, o parecer não se limitou apenas a cortes. Mais de 20% do ganho final vai sair do bolso do contribuinte com o aumento de impostos. Após a votação do texto base da reforma da Previdência, foram discutidos os destaques, que são pedidos de deputados e partidos para que partes específicas da proposta sejam analisadas separadamente. A votação destes destaques terminou nesta madrugada. No total, foram derrubados 17 destaques que defendiam alterações no texto. Outros 99 foram rejeitados em bloco. Entre os destaques apreciados pelo colegiado, um foi articulado pelos deputados que defendem o agronegócio. Para atender a bancada, a comissão derrubou a cobrança de impostos sobre a produção agrícola exportada. Atualmente, a exportação da produção rural é isenta de contribuições e, com essa decisão, o governo deixará de arrecadar R$80 bilhões em 10 anos. O requerimento também retira a trava que impedia o perdão da dívida do Fundo Rural, a contribuição paga pelo produtor rural para ajudar a custear a aposentadoria dos trabalhadores. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já anunciou que iniciará a discussão da reforma no plenário na terça-feira para que ela seja votada pelos deputados antes do recesso, que começa no dia 18. Agora o relatório terá de ser aprovado no plenário. A proposta precisa dos votos de ao menos 308 entre os 513 deputados em 2 turnos para seguir então para o Senado. E a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou as emendas com o intuito, 9 emendas, com o intuito de que elas façam parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será votada ainda neste mês. A LDO não prevê recursos, mas sim metas a serem cumpridas. Por votação simbólica, a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou emendas que agora seguirão os trâmites para fazerem parte da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram emendas de texto e emendas de metas, né? Então, portanto, as 9 emendas, elas são extremamente importantes e a principal delas é no sentido de que não haja contingenciamento. Haja visto que na LDO a gente não trata de valores, a gente trata de metas, né, e de rumos. Pesquisa importante, georreferenciamento para fazer a regularização fundiária, todo esse arranjo ele esteja sendo organizado do ponto de vista de fazer a parte política, mas também ter o orçamento financeiro. Foram aprovadas 9 emendas na Comissão de Agricultura, que agora seguem para análise da Comissão Mista de Orçamento e depois para votação no plenário do Congresso Nacional. A ideia é que essas propostas sejam incorporadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa ser votada pelos deputados e senadores antes do recesso parlamentar, que começa no próximo dia 18. Não contingenciamento do serviço de defesa agropecuária, inspeção sanitária, tudo aquilo que é feito de garantia para que o produtor que já produz com as suas práticas possa ter da parte governamental a garantia dessa defesa agropecuária que é tão importante para esses acordos para o comércio exterior. Por isso nós destinamos aqui, uma das emendas é para assistência técnica e extensão rural, competente, eficaz e especialmente ela que seja cada vez mais intensiva.
E veja a seguir, seminário destaca o cultivo de pequenas frutas no Rio Grande do Sul. Assunto de hoje da coluna da jornalista Lizemara Prates. E você vai ver também. Frio chega com força ao sul e sudeste do país, preocupando os agricultores. Para esta sexta-feira, a expectativa é de geada, com possibilidade de nevar em algumas áreas produtoras. Os detalhes em instantes aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em queda de 0,7%, começa o dia cotado a R$ 3,80. A Bovespa teve alta de 1,6%, fechando o pregão aos 103.636 pontos. E foi realizado em Vacaria, no Rio Grande do Sul, o Seminário Brasileiro de Pequenas Frutas. Um dos cultivos que estão mais gerando renda aos produtores são os morangos, amoras e mirtilos. Porém, a geada no estado gaúcho já causa preocupação. Quem conta pra gente os detalhes é a jornalista Lizemara Prates na coluna Notícias do Sul. Acompanhe. Olá, bom dia. Semana gelada aqui no Rio Grande do Sul. Alerta para os produtores com a ocorrência de geada em algumas regiões. Mesmo os cultivos protegidos em estufas, como as hortaliças, sofrem com a queda de temperatura e a baixa insolação. Os produtores de pequenas frutas estiveram reunidos em Vacaria, no norte gaúcho, próximo à divisa com Santa Catarina. A produção de morangos, amoras, mirtilos e framboesas está cada vez mais conquistando novos produtores por ser uma excelente fonte de renda. E Vacaria se destaca no cenário nacional como um importante polo de produção, sendo que a maior área é dedicada ao cultivo de amora preta. A cultura do morango vem crescendo na região dos Campos de Cima da Serra por seu valor e pela demanda de mercado. Um dos destaques do Seminário Brasileiro de Pequenas Frutas foi o painel sobre cultivo protegido de framboesa e mirtilo em sistemas de produção fora de solo, como hidroponia e substrato, apresentado por pesquisadores italianos. O Rio Grande do Sul é exportador de pequenas frutas como mirtilo e framboesa. Por hoje é isso, até a semana que vem. Tchau! E como já era esperado, a quinta-feira foi gelada em boa parte do Brasil. Os estados da região sul foram os mais atingidos. No Rio Grande do Sul, logo nas primeiras horas do dia, os termômetros marcavam temperaturas negativas. Em São José dos Ausentes, por exemplo, uma camada branca de névoa cobriu o pasto. Na imagem, é difícil enxergar o gado. O frio também chegou intenso no oeste e na Serra Catarinense. Em São Joaquim, teve gente que até se atreveu a fazer um boneco de neve com gelo no chão. Motivo de alegria para os turistas, mas de preocupação para muitos produtores. As baixas temperaturas prejudicam o cultivo de hortaliças e grãos, principalmente o trigo e o café. O Instituto Agronômico do Paraná emitiu um alerta aos produtores de café do estado para risco de geada no fim de semana. O IAPAR recomenda que para os plantios novos de café, com até 6 meses de campo, é necessário enterrar as mudas. Viveiros devem ser protegidos com várias camadas cobertas de plástico ou aquecimento, com a opção de adotar as duas práticas simultaneamente. E agora vamos conferir a previsão do tempo para todo o país. A semana termina com um tempo bastante instável e ainda chove em áreas do centro-sul do Brasil. Isso por conta do avanço de uma frente fria que deve provocar pancadas de chuva no centro-oeste, áreas da região sul, também do sudeste. Atenção, áreas entre São Paulo, sul de Minas Gerais, expectativa de céu nublado, chuva a qualquer momento do dia. Nas áreas claras do mapa, em áreas do centro-sul, também áreas aqui do nordeste, norte de Minas Gerais, a expectativa ainda é de tempo firme. O sol aparece entre poucas nuvens por conta da atuação de massas de ar seco que inibem a formação das instabilidades. No período da tarde desta sexta-feira, calor intenso em áreas mais ao norte do Brasil, máximas que devem atingir até os 38 graus. Em áreas do sul, do sudeste e até do centro-oeste, queda acentuada na temperatura por conta do avanço de uma intensa massa de ar polar. Aliás, no decorrer desta sexta-feira tem essa previsão de chuva, mas no final de semana
semana, uma massa de ar seco de origem polar mantém o tempo firme e derruba as temperaturas. Atenção ao potencial de geada em áreas produtoras de cana-de-açúcar e principalmente do café, onde os produtores estão mais preocupados. Aqui no sul de Minas Gerais tem sim o risco de geada, temperaturas mínimas abaixo dos 4 graus, mas atenção, essa geada ocorrerá de forma bastante pontual, especialmente em áreas produtoras mais vulneráveis, áreas produtoras de café acima de 1.000 metros de altitude e também aquelas áreas produtoras em baixada. Agora, a maior parte das áreas produtoras de café não deve registrar geada, pelo menos não durante este final de semana. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. E a seguir, o balanço da semana para o mercado do boi gordo. Expectativa é que pagamento do salário mínimo nesta sexta-feira, 5º dia útil do mês, aqueça o consumo. E ainda, a última reportagem da série Bem Mineiro mostra a importância do sistema de fertirrigação para garantir a qualidade da produção cafeeira, mesmo em épocas de poucas chuvas. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em alta de 0,7% no Triângulo Mineiro e em queda de 0,3% no Noroeste Paulista. E nesta semana, o mercado do boi gordo se manteve firme. A expectativa é que com a entrega dos salários nesta sexta-feira, 5º dia útil do mês, haja uma melhora no consumo no fim de semana e no feriado de terça-feira aqui em São Paulo. Nesses últimos dias nós observamos um cenário de preços firmes, como já temos observado há algumas semanas. Efetivamente nós podemos considerar que estamos entre safra, a oferta de boiadas de confinamento lá ainda não é suficiente para que os frigoríficos pressionem o mercado. São Paulo é um cenário um pouco mais confortável para a indústria, nós temos alguns frigoríficos com boiadas a termo e que estão com programações um pouco mais confortáveis, mas nós esperamos que isso mude um pouco com os dias a menos de compra devido ao feriado da próxima terça-feira. Isso acaba gerando menos dias de compra e, consequentemente, uma maior necessidade de aquisição de boiadas nos dias seguintes ao período de ausência. Então, mas nos últimos dias o cenário de firmeza continua sendo observado e agora com o pagamento dos salários a expectativa é de que haja uma melhoria de consumo com destaque para esse final de semana. Tipicamente, final de semana tem uma movimentação importante, ainda mais quando esse final de semana vem logo após o 5º dia útil, tipicamente é do pagamento dos salários. Por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima. E agora o mercado do café. Chuvas, baixas temperaturas e umidade não são bem-vindas nesta época em que os terreiros estão lotados com a colheita. A frente fria que chegou ao sul de Minas tem prejudicado a qualidade dos grãos. Mas com 50% da colheita realizada, os preços do café começam a reagir no mercado físico. Confira mais detalhes com a jornalista Valéria Vilela. Temos aí já 50% das lavouras concluídas com as suas colheitas. Agora é olho no pós-colheita no terreiro. Poços fechou 4,5 em 455, Varginha também a 455, Guaxupé 450, Cabo Verde 435. Essa foi uma semana em que os produtores se concentraram na colheita, mas também se reuniram em Muzambinho para preparação para o Fórum Mundial da Cafeicultura, que acontece na próxima semana em Campinas. O tipo 6 fechou em Poços a 445, Varginha 450, Guaxupé 458 e Cabo Verde 448 no mercado físico. O CD, aquele café que é seco em terreno suspenso e que é preparado pelas cafeterias e servidos aí, muitos de vocês devem tomar ele aí em São Paulo e nas capitais, nas cafeterias, fechou a semana a 495, Varginha 480, Guaxupé 490 e Cabo Verde 485. Essa é uma semana atípica, está começando o final de semana muito frio, queda de temperatura, o produtor está preocupado com a geada e também com as chuvas que podem ocasionar, aí já chegou aqui ao sul de Minas, essas chuvas elas mexem muito com a qualidade da bebida, então o produtor fica muito atento neste final de semana.
Mas nós esperamos aí, em breve, estar degustando nas xícaras os cafés da safra 2019. Eu sou Valéria Vilela e a semana que vem volto com mais mercado físico do café no sul de Minas. Tchau! E na última reportagem da série especial Bem Mineiro, vamos conhecer o sistema de fertirrigação dos cafezais em Machado, no sul de Minas Gerais. O método garante qualidade aos grãos, mesmo em épocas de seca. O céu aberto e o forte calor não são motivos de preocupação para manter os pés de café hidratados. Nesta fazenda, no sul de Minas Gerais, em Machado, os grãos cereja colorem o cafezal mesmo em épocas de seca. Por baixo dos 490 mil pés espalhados pelos 100 hectares, estão essas mangueiras furadas, que ajudam a manter a irrigação do café, mesmo quando chove pouco por aqui. O sistema é conhecido como fertirrigação e conduz a água com fertilizantes, na medida certa para o desenvolvimento da planta. E a gente vai jogando esse produto da fertirrigação na tubulação de irrigação. Então vai sair lá nos gotejadores. Leva 20 minutos para sair daqui dessa caixa e chegar até qualquer um dos 7 setores aqui da fazenda. As 5 nascentes de água na fazenda são preservadas. O reservatório usado no processo é abastecido pela captação da água da chuva, armazenada em um lago. Uma bomba conduz a água para os tanques, onde os fertilizantes são adicionados. Antes de irrigar as plantas, a água passa por um sistema de separação do ferro mineral. A terra aqui do sul de Minas, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, uma parte tem esse material que a gente chama de terra roxa. Por que terra roxa? Por causa da quantidade de ferro. E esse ferro, que é o ferro 2 e ferro 3, se ele entrar na canalização, ele vai entupir os gotejadores. O que a gente faz? A gente fez um sistema de cachoeira de 4 batidas. Então, esse ferro 2 e ferro 3 volatiliza, vai para o ar. E ele não entra na tubulação. Então, essa água é isenta de ferro. Este computador é o cérebro de todo o processo. O sistema é responsável por alternar sequencialmente os 7 setores da fazenda, abastecendo com água e nutrientes cada uma das áreas conforme as suas necessidades. A gente começa um setor enquanto o outro está irrigando. A gente já começa o outro setor para não ter recalque diferencial, que nem a válvula hídrica que se aperta daquele baque. Para não acontecer isso, a gente começa com 2 minutos de antecedência. E ele vai diminuindo o setor e começando o outro. E isso, qualquer momento que a gente quiser programar, a gente programa ali no computador. Indispensável na produção do café especial, a fertirrigação tem um valor de 5 a 6 mil reais por hectare. Investimento que é recompensado na visão do produtor, que mantém a safra aquecida. Isso aqui é um seguro por falta de chuva ou excesso de chuva, ou então quando eu quero chamar uma florada. Se eu quiser chamar uma florada por 10 dias, eu fico gotejando num determinado setor. E depois dos outros 10 dias, o outro setor. Então, quer dizer, eu tenho 10 dias para mim poder colher esse setor e depois ir para outro. Esse aqui sistema chama florada. E também, qual que é o diferencial? A gente pode, a qualquer momento, colocar macro e micronutrientes que está faltando para a planta. E sexta-feira é dia de conferir a agenda com os principais eventos do agronegócio em todo o país. Vamos conferir então a programação para este final de semana e também para a próxima semana. 53ª Exposição Agropecuária de Cuiabá, Expo Agro, entre os dias 7 e 16 de julho, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Tem também a Exposição Agropecuária e Indústria em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, e a Enflo Garden Fair, aqui no interior de São Paulo, Olambra, que você pode conferir entre os dias 12 e 16 de julho. E o Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo desta edição no nosso site, tvterraviva.com.br, ou no novo aplicativo do canal, disponível no Google Play.
Você fica agora com o Bem da Terra, mais notícias do agronegócio às 11h30 no Dia a Dia Rural. Ótimo final de semana para você e até segunda.